Você pode dizer muito sobre um homem, costumavam dizer os velhos cavalariços, pela forma como ele fala com um cavalo. Você pode dizer tudo sobre ele pela forma como ele fala com aqueles que não podem fazer absolutamente nada por ele. O Duque de Aldermore ouviu esse ditado a vida inteira. E agora, aos 33 anos, ele se perguntava se o ditado não poderia ser invertido. Se era possível saber tudo sobre uma mulher. Não pela forma como ela falava com um duque, pois ele já tinha ouvido 100 mulheres falarem com um duque e não aprendeu nada com nenhuma delas. Mas sim pela forma como ela falava com um homem que ela acreditava não ser ninguém. Então, ele se tornou ninguém. Ele estava no pátio do estábulo de uma casa chamada Withycombe. Era uma manhã cinzenta de início de verão. Ele usava um casaco simples que não lhe custou nada, e um nome que não pertencia a ninguém, e esperava que lhe dissessem o que fazer. Seus próprios cavalariços, se o vissem, não o teriam reconhecido. Seu valete teria chorado. A coroa que se interpunha entre ele e cada palavra honesta já dita a ele estava a 3 condados de distância, em um quarto trancado. E aqui estava ele, simplesmente Jack, um ajudante contratado que veio do norte em busca de trabalho, com boas mãos e boca fechada, e sem uma história que alguém precisasse se dar ao trabalho de aprender. O pátio era pequeno, velho e limpo. Essa foi a primeira coisa que ele notou. Que, embora a casa mostrasse sua pobreza claramente, o estábulo estava varrido, o bebedouro de água estava cheio, e o único cavalo de carruagem velho e os 2 cavalos de sela que viviam ali olhavam para ele por cima de suas meias portas. Tinham os olhos calmos e brilhantes de animais que nunca haviam sido agredidos. Uma casa pobre, uma casa bem cuidada. Essas 2 coisas nem sempre andavam juntas. E o duque, que já tinha visto muitas casas ricas onde os cavalos se encolhiam, notou isso. Ele guardou a informação e ainda não sabia o que pensar dela. O velho que o deixou entrar se chamava Davy, e Davy tinha talvez 70 anos. Ele se movia como se cada articulação de seu corpo tivesse uma queixa particular a fazer sobre o tempo. Ele olhou para o novo ajudante sem muita esperança. "Você vai fazer o trabalho pesado", disse Davy. "Minhas costas estão acabadas. Não vou fingir que não estão. 3 cavalos em um pátio, a charrete do mestre e o gramado quando a grama precisa. E o que mais a senhora encontrar para fazer? Não é um trabalho grandioso." "Eu não vim para um trabalho grandioso", disse Jack. "Não", disse Davy e olhou para as mãos dele, que não eram bem mãos de um trabalhador, e então olhou para o seu rosto, que não revelava nada, e decidiu, como os velhos que já não esperam que o mundo faça sentido, não fazer perguntas. "Não, suponho que não. Bem, ali está o forcado." Julian pegou o forcado. Ele não segurava um há 20 anos. Ele o segurou agora e limpou uma baia na luz cinzenta. O vapor dos cavalos subia ao seu redor. A manhã surgia verde e úmida sobre o pomar além do muro. E em algum lugar da casa, uma janela se abriu. Uma voz de mulher, baixa e sem pressa, disse: "Bom dia a alguém." E o dia em Withycombe começou. Ele não a viu até o meio daquela primeira manhã. Ele estava levando o velho cavalo de carruagem para o piquete quando ela desceu o caminho do jardim da cozinha. Trazia uma cesta de ervas cortadas no braço. E ele parou, porque se deve parar e dar passagem quando a família passa. E ele se afastou e olhou para o chão como um cavalariço olha para o chão. E esperou que ela passasse por ele da maneira como a família sempre passava por ele. Ou seja, como se ele fosse um poste, um portão, uma coisa que abria e fechava, e que não exigia mais atenção do que um portão exige. Ela não passou por ele como se ele fosse um portão. Ela parou. "Você é o homem novo", disse ela. "Do norte", disse Davy. E então, quando ele levantou os olhos, porque não havia mais nada a fazer, ela fez a coisa em que ele pensaria por muito tempo depois, no escuro, quando não conseguia dormir. Ela olhou para ele, não para o casaco, que era um casaco de criado, e não por cima dele, que era para onde as pessoas da sua posição olhavam, mas para ele, para o seu rosto de verdade, do jeito que se olha para uma pessoa cujo nome se pretende lembrar. "Estou feliz que você veio", disse ela. "As costas de Dave estão muito ruins, e ele não admite. E o capitão ali puxa para a esquerda e finge que não. Você terá muito trabalho. Como você se chama?" "Jack, senhorita." "Jack", disse ela, como se valesse a pena dizer o nome.
Eu sou Eleanor Carroll. Bem-vindo a Whitcomb, Jack. Não é muito, mas os cavalos são felizes. O que é mais do que se pode dizer de alguns lugares mais grandiosos. E isso é principalmente obra de Dave. Então, seja gentil com ele. Serei, senhorita. Ela continuou subindo para a casa com suas ervas. Ele ficou segurando o cavalo velho e a observou ir. E o cavalo velho, sentindo a imobilidade do homem na ponta de sua corda, virou sua grande cabeça e soprou contra o ombro de Julian. E Julian, o duque de Aldermore, que viera a uma casa pobre com um casaco emprestado para saber se uma mulher poderia falar com um ninguém como se ele fosse um rei, ficou na grama molhada. E ele entendeu que o teste já havia começado a dar errado, de uma forma para a qual ele ainda não tinha palavras. Porque ele não esperava se comover. Ele esperava ser tranquilizado ou desapontado. Esperava reunir suas evidências e tirar sua conclusão fria. Ele não esperava o simples calor animal de ser olhado por uma estranha em uma manhã cinzenta. Como se ele fosse um homem que valesse a pena olhar. Ele era duque há 11 anos. Ele não conseguia se lembrar da última vez que alguém ficou feliz por ele ter vindo. A casa, ele aprendeu nos dias que se seguiram, estava afundando. Não de uma vez, e não de uma forma que a família nomearia em voz alta, mas afundando como um barco velho que faz água, uma fresta de cada vez, silenciosamente, enquanto as pessoas a bordo continuam com seu chá. Whitcomb tinha sido a casa de um cavalheiro, uma casa pequena que já fora confortável, a sede dos Caro por 100 anos ou mais. E o falecido senhor Caro tinha sido, segundo todos os relatos, um homem gentil e um péssimo administrador. A pior de todas as combinações. Um homem que não conseguia dizer não a um amigo, a um cavalo ou a uma garrafa, e que morrera há 2 invernos, deixando uma viúva, 2 filhas, um telhado com goteiras e uma dívida. A dívida estava nas mãos de Sir Lionel Crail. Julian ouviu o nome primeiro de Davy, que o pronunciou da maneira como os homens mais velhos dizem os nomes de climas em que não confiam. E então ele o ouviu da senhora Pym, a cozinheira, que o disse com o veneno particular que as cozinheiras reservam para homens que não apreciam sua comida. E então, no quarto dia, ele ouviu do próprio homem. Porque Sir Lionel Crail veio a Whitcomb em uma carruagem muito elegante, puxada por um par de belos cavalos baios. E Jack, o cavalariço, foi segurar as rédeas dos cavalos. E assim, o Duque de Aldermore viu pela primeira vez o homem que era dono do futuro da família. Crail tinha talvez 50 anos. Bem constituído, bem vestido, com um rosto pesado e bonito. E a maneira suave e despreocupada de um homem que nunca na vida teve que se perguntar se seria obedecido. Ele desceu da carruagem e entregou as rédeas a Jack sem olhar para ele. O que era o correto, era o que se fazia, e Julian as pegou e inclinou a cabeça. E então Crail parou, olhou para trás e fez algo que os cavalheiros geralmente não faziam, que era notar um cavalariço. Você é novo, disse Crail. Sim, senhor. Crail o examinou lentamente, da mesma forma que um homem examina um cavalo que está pensando em comprar e está determinado a encontrar um defeito. Você tem um ar que não me agrada. Insolente. Cuidado com o seu olhar, rapaz, e saiba o seu lugar, e não teremos problemas. Ele sorriu ao dizer isso. Essa era a coisa sobre Crail que Julian viria a entender. Ele sempre sorria quando dizia algo cruel. Ele descobriu que a crueldade e o sorriso eram o mesmo músculo. Onde está sua senhora? Ela estava no degrau. Tinha saído ao som das rodas. E estava na porta da casa que afundava, com um vestido que fora virado, remendado e virado de novo, com o queixo erguido e as mãos cruzadas. E ela disse, boa tarde, Sir Lionel, com uma voz que não lhe dava nada. Nem calor, nem medo. Apenas a cortesia básica que as leis do país exigem que se dê a um convidado. E Julian, segurando os cavalos baios, a observou e aprendeu a segunda coisa que viera a aprender. Ela tinha medo desse homem e morreria antes de deixá-lo perceber. Crail ficou por 1 hora. Pelas janelas abertas da pequena sala de estar, o cavalariço no pátio podia ouvir o tom da conversa, se não as palavras. O murmúrio baixo e insistente da voz do homem, falando sem parar. Razoável, paciente, implacável. E de vez em quando a nota curta e fria de suas respostas, cada vez mais raras com o passar da hora, até que no final houve um longo silêncio. E então Crail saiu sorrindo e pediu seus cavalos, e Eleanor Carroll não saiu para vê-lo partir. Bem, Jack,
disse Crayley, subindo na carruagem, pegando as rédeas, agora de ótimo humor. Você tem uma bela senhora. Aproveite a vista enquanto pode. O lugar não será dela por muito mais tempo, nem ela mesma. E ele riu, tocou com o chicote nos cavalos baios e desapareceu pela estrada em um barulho de rodas finas, deixando o cavalariço parado no pátio vazio, com uma frieza dentro de si que não tinha nada a ver com sua posição. E tudo a ver com o homem. Naquela noite, Julian escreveu uma carta. Ele a escreveu na pequena mesa do quarto sobre o estábulo que agora era seu, à luz de uma única vela de sebo que fumegava e cheirava mal, com a caligrafia apertada que usava quando não queria ser reconhecido. E a endereçou ao Sr. Penrose, seu homem de negócios a 3 condados de distância. A única alma viva que sabia para onde o Duque de Aldermore tinha ido, ou por quê. Ele escreveu que havia chegado. Escreveu que a família era como sua tia havia descrito, gentil e arruinada. Ele escreveu 3 linhas sobre a dívida e o homem que a detinha. E pediu a Penrose que descobrisse discretamente o que pudesse sobre Sir Lionel Crail. Suas posses, seu caráter, a soma exata e os termos pelos quais ele havia colocado a mão no pescoço da casa dos Caro. Ele não escreveu a outra coisa. Não escreveu que a filha da casa o havia olhado, um ajudante contratado com um casaco emprestado, como se ele fosse uma pessoa e não um poste. Ele ainda não tinha palavras para isso. E um duque não escreve o que não pode dizer claramente. Então ele omitiu isso, selou a carta e ficou muito tempo acordado na fumaça e no escuro, ouvindo os cavalos se moverem abaixo dele, e pensando em um vestido remendado, um queixo erguido, e um medo que morreria antes de se mostrar. Ele viera para testar o coração dela. Não lhe ocorrera, tolo que era, que ele havia trazido o seu próprio junto com ele. A questão de não ser ninguém, Julian descobriu, era que ninguém se dava ao trabalho de atuar para você. Ele passara 11 anos entre pessoas atuando. O mundo inteiro era um teatro montado para seu benefício, e ele sabia disso, e esse conhecimento o tornara solitário de uma forma que ele já não conseguia descrever. Porque uma solidão que você não pode descrever é o pior tipo. Ela simplesmente se instala em você como uma pedra em um sapato. E você aprende a andar sobre ela e esquece que outros homens andam sem ela. Cada palavra dita a um duque é dita ao ducado. Cada gentileza é um investimento. Ele aprendeu, jovem, a desconsiderar tudo, a reduzir pela metade cada elogio e a 1/4 cada sorriso. E o hábito se espalhou, como tais hábitos fazem, até que ele desconsiderava tudo. Até que ele não conseguia mais dizer se alguém no mundo inteiro já quisera sua companhia por si mesma. Ou apenas pelos 11.000 por ano, a casa na cidade e as folhas de morango na porta da carruagem. Houve uma. Ele pensou que tinha havido uma. 2 temporadas se passaram. Havia uma jovem, Sauble, inteligente, adorável e calorosa, que parecia, contra todo o seu treinamento, enxergá-lo, e ele se permitiu acreditar. Estava prestes a se declarar. Até a noite em que passou por uma porta aberta e a ouviu explicando a uma amiga, com uma voz que de repente se tornou prática. O valor exato de sua renda, o grau exato de seu título e as razões exatas pelas quais ele valia o trabalho de parecer adorá-lo. Ela disse isso sem malícia. Era isso que ele não conseguia esquecer. Ela não fora cruel. Ela estava simplesmente contando, como todo mundo contava. E ele era uma soma, como sempre fora uma soma. E ele foi para casa naquela noite, olhou-se no espelho por um longo tempo e entendeu que nunca, enquanto carregasse seu nome, saberia se era amado ou apenas calculado. E assim, quando sua tia Augusta começou sua campanha, quando ela lhe falou repetidamente de uma garota no oeste do país, de boa família e em má situação, a filha de um cavalheiro com nada além de seu caráter para recomendá-la, o tipo exato de casamento sensato e não assustador que um duque em sua posição deveria fazer, ele ouviu. E ele pensou. E formou sua estranha resolução. Ele não iria até ela como um duque. Ele não lhe daria a chance de fazer as contas. Ele iria como nada, como ninguém. Como um ajudante contratado com quem ela não poderia ganhar nada. E ele observaria. E saberia, finalmente e pela primeira vez, como uma pessoa era quando não havia nada a se ganhar com ele. Não era, ele podia ver agora, um plano honrado. Ele dissera a si mesmo que era prudência. Estava mais perto da covardia.
A covardia de um homem tão cansado de mentiras que preferia mentir a si mesmo do que arriscar mais uma doce inverdade. Mas ele ainda não tinha visto isso. No quinto dia em Wickham, ele ainda se acreditava a parte injustiçada em algum grande julgamento do mundo. O juiz que desceu disfarçado para responsabilizar o coração humano. E ele andava pelo pátio com seu forcado e sua escova de cavalos. E ele observava e reunia suas evidências. E a cada dia, as evidências despedaçavam seu caso. Porque Eleanor Carroll, que não sabia que ele era alguém, o tratava como se ele fosse todo mundo. Ela o agradecia. Essa era a pequena coisa absurda em que ele se pegava pensando. Quando ele trazia o carvão, ela agradecia pelo nome, como se carregar carvão fosse algo que uma pessoa fazia e não algo que um criado era. Quando o cavalo velho ficou manco e Julian sentou-se com ele metade da noite na palha, ela desceu de manhã com seu chale, com uma xícara de chá em suas próprias mãos para ele, para o cavalariço. E ela se sentou no balde virado ao lado dele e perguntou o que ele achava que estava errado com o animal. Pediu sua opinião. Ouviu a resposta como se tivesse peso. E quando ele deu sua opinião, quando se esqueceu e falou sobre jarretes, calor e a aparência de um casco com a fluência de um homem que mantivera os melhores estábulos do norte, ela não pareceu achar estranho que um ajudante contratado soubesse tanto. Ela pareceu apenas feliz com isso. Você tem um dom, disse ela. Dave disse que você tinha. Ele não diz isso de muitos. E ela bebeu seu chá no estábulo frio ao lado de um homem que ela acreditava ser um criado e falou com ele como um igual. E o Duque de Aldermore sentou-se na palha com as mãos em volta de uma xícara de chá comum. E sentiu algo em seu peito, que ele pensava estar morto há muito tempo, se revirar lentamente e começar a doer. Havia um mercado hoje, na segunda semana, e Sir Lionel Crail veio novamente. Pois Crail vinha a Wickham com qualquer pretexto ou sem nenhum. E desta vez, ele veio a cavalo com um amigo, um jovem barulhento da cidade. E os dois entraram no pátio esperando que seus cavalos fossem levados. E Jack veio para levá-los. Ele pegou o cavalo do amigo primeiro. E então estendeu a mão para a rédea de Crail. E Crail, que estava com humor para ser admirado diante de seu convidado, fez algo que não se dera ao trabalho de fazer antes. Ele zombou do cavalariço. Começou pequeno, como essas coisas costumam começar. Uma queixa de que o cavalo não fora trazido rápido o suficiente. Um comentário para o amigo, sem baixar o tom, sobre a qualidade da ajuda encontrada em casas que se haviam descuidado. Então, se animando, vendo seu público satisfeito, Crail se inclinou da sela e bateu no colarinho do cavalariço com o cabo de seu chicote, levemente com desprezo, da maneira como se tira o pó de uma cadeira antes de sentar. Fique reto quando um cavalheiro fala com você, disse ele. Onde você foi treinado, rapaz? Em uma vala? Olhe as mãos dele, macias como as de um padre. Aposto que você nunca fez um dia de trabalho honesto em sua vida. Você tem um olhar astuto, o olhar de um homem que fugiu de algum lugar. Será que ele tem papéis, eu me pergunto? Alguém se deu ao trabalho de perguntar a este belo rapaz de onde ele fugiu? Julian ficou parado e aguentou. Ele poderia ter acabado com tudo com uma frase. Ele só precisava levantar a cabeça e dizer seu nome. E o jovem barulhento teria caído do cavalo e Crail teria ficado da cor de cinza. E o Duque de Aldermore sentiu a frase em sua boca, todo o peso brilhante de quem ele era, pronto para ser derrubado sobre essa crueldade sorridente como um martelo. Teria sido tão fácil, teria sido tão doce. Ele não disse. Ele segurou os cavalos, olhou para o chão e deixou o homem bater em seu colarinho e chamá-lo de fugitivo. Porque esse era o preço do casaco. E porque um duque que não suporta uma hora do que um cavalariço suporta todos os dias de sua vida, não tinha o direito de usar aquele casaco. Julian estava começando, vagamente, a entender que estava lá aprendendo algo aqui que nenhuma quantidade de reverências jamais lhe ensinara. A aparência do mundo visto de baixo. E então Eleanor saiu. Ela saiu ao som da voz alta. E ela entendeu a cena em um relance. Os homens montados, o chicote, o cavalariço parado com os olhos baixos e a mandíbula cerrada. E a cor subiu em seu rosto. Não a cor do medo que a pressão de Crail sempre despertava nela, mas uma cor totalmente diferente. E ela atravessou o pátio e não levantou a voz. E o que ela fez foi muito pior do que levantá-la. Então, Lionel, disse ela, tire o seu chicote do meu criado.
O pátio ficou muito quieto. Minha cara, senhorita Carol. Crayley começou com um sorriso. Ele não é um qualquer. E ele não veio de uma vala. E ele está sob a proteção desta casa. Disse ela com uma voz de cortesia perfeitamente nivelada, que de alguma forma era a coisa mais fria que qualquer homem naquele pátio já tinha ouvido. E você não vai colocar seu chicote nele no meu pátio, nem sua língua, enquanto eu tiver fôlego para proibir. Ele vale 10 da companhia que você mantém, e acho que você sabe disso. É por isso que se dá ao trabalho de atormentá-lo. Um homem que tem certeza de si não zomba dos criados para divertir um convidado. Apenas um homem pequeno faz isso. Agora, seus cavalos foram segurados. Você pode descer, entrar e ser civilizado. Ou pode dar meia volta e ir para casa. Mas a escolha será entre a civilidade e a estrada, Sir Lionel, e não algo no meio. E nunca mais nada no meio neste pátio enquanto ele for meu. Considerando que o homem à sua frente segurava todo o futuro de sua família em seu punho, foi possivelmente a coisa mais perigosa que Eleanor Carroll já havia feito. E ela o fez sem tremer, por um ajudante que conhecia há 2 semanas. Porque alguém com um chicote o estava usando em alguém que não podia revidar. E isso, para Eleanor, resolvia a questão, além de qualquer cálculo do que poderia lhe custar. O sorriso de Crayle não se moveu, mas seus olhos sim. E Julian, observando, viu o homem recalcular. Viu-o entender que havia exagerado. E viu a feiura particular de um homem vaidoso decidindo recuar e lembrar. Você é terna com seus criados, disse Crayle finalmente, levemente. Isso a honra. Tenho certeza de que ele é um modelo. Ele pegou as rédeas. Não vamos parar, afinal. Bom dia, senhorita Carroll. Voltarei a visitar quando a casa estiver de melhor humor. E ele virou o cavalo e saiu com seu amigo. E a ameaça dele pairou no pátio depois que ele se foi, como fumaça após um tiro. Leonor soltou um suspiro. Então ela se virou para o cavalariço e a fúria fria desapareceu de uma vez. E ela era apenas ela mesma novamente, um pouco abalada por sua própria audácia. Sinto muito, Jack, disse ela. Você não deveria ter que ficar aí e suportar isso. Ninguém deveria. Você está. Isto é, você está bem? E o Duque de Aldermore, que fora chamado de fugitivo e atingido por um chicote há menos de 10 minutos, e que acabara de ser defendido diante de seu inimigo por uma mulher pobre com tudo a perder e nada a ganhar com isso, olhou para ela. E descobriu que sua voz não estava totalmente sob seu comando. E disse, sim, senhorita. Obrigado, senhorita. Você não precisa me agradecer, disse ela. Era apenas a verdade. E ela voltou para dentro de casa, sem saber que acabara de falar com um duque como se ele fosse o homem mais baixo do condado e o defendera como se ele fosse o mais alto. E que o próprio homem, parado nos destroços de seu disfarce com 2 cavalos para guardar, nunca em toda a tua vida de nobre recebera algo que valorizasse nem a metade. Faremos uma pausa muito curta. Se você não quer perder novas histórias, por favor, inscreva-se no canal. Uma vez ele se esqueceu terrivelmente. O vigário viera para o jantar e depois, como a família era pobre demais para manter um homem para fazer isso, a própria Eleanor saiu para o pátio no crepúsculo para ver a charrete do vigário ser trazida. E enquanto esperavam, ela começou a conversar do jeito que fazia facilmente. Como se a conversa entre uma dama e um cavalariço em um pátio escurecendo fosse a coisa mais natural do mundo. E de alguma forma eles acabaram falando sobre um verso de poesia. E Julian, cansado, com a guarda baixa, com o longo crepúsculo de verão e a proximidade dela tendo afrouxado algo nele, respondeu com a outra metade do verso. Ela ficou quieta. Ele ouviu tarde demais o que havia feito. Um cavalariço não completava a poesia de uma dama. Um cavalariço não conhecia a poesia para completar. Ele esperou pela pergunta. Onde você aprendeu isso? Quem é você? O que é você? Ele tinha sua mentira pronta. Um pai clérigo, uma boa escola de caridade, uma queda no mundo. Ele tinha tudo construído e esperando. Ela não perguntou. Ela olhou para ele por um momento na escuridão azulada e algo passou por seu rosto que ele não conseguiu ler. E então ela disse gentilmente, você é um tipo estranho de cavalariço, Jack. E ela não disse isso como uma acusação, mas quase como uma espécie de ternura. Da maneira como se fala com uma pessoa que você decidiu, por suas próprias razões, deixar que guarde seus segredos. E então o vigário saiu, e o momento se fechou.
E ela ajudou o velho clérigo a subir em sua charrete e lhe desejou boa noite. E ao se virar para entrar, ela tocou a manga do novo cavalariço brevemente, levemente, como se toca o braço de um amigo e disse: "Boa noite, Jack. Obrigada pelos cavalos." E entrou em casa, deixando-o parado no escuro, com a manga queimando onde a mão dela estivera. Naquela noite ele não escreveu para Penrose. Ele se sentou à luz da vela fumegante e não escreveu nada. Ele se sentou e pensou no fato de que viera ali para descobrir se ela era verdadeira, e que obtivera sua resposta. Que ela era verdadeira por completo. Verdadeira até a medula. Verdadeira no escuro, quando ninguém estava olhando. Não havia nada no mundo a ser ganho com isso. E que ele deveria, portanto, com o teste passado, tirar o casaco e o nome falso e se apresentar a ela como ele mesmo. E pedi-la honestamente para ser sua esposa. E ele entendeu, sentado ali, que tinha medo. Tinha medo porque no momento em que se tornasse o Duque de Aldermore novamente, ela começaria a fazer as contas. Ela teria que fazer. Ele colocaria 11.000 por ano e uma coroa na balança. E ele nunca mais saberia se o calor no rosto dela era para ele ou para as folhas de morango. E a única coisa limpa e verdadeira que ele encontrou em 11 anos, a coisa pela qual ele cruzou 3 condados com um casaco de mendigo para encontrar, seria envenenada no instante em que ele falasse. E ele mesmo a teria matado com seu próprio nome, da maneira como seu nome matava tudo. Então ele não falou. Ainda não. Ele disse a si mesmo que era cautela. Ele permaneceu Jack por mais um tempo. Ele disse a si mesmo que não havia mal nisso. Ele estava errado sobre isso. Havia um grande mal nisso. Mas ele não conseguia ver porque estava olhando para o coração errado. Ele viera todo esse caminho para testar o dela. E nunca pensou em testar o seu próprio. Perguntar se um homem tem o direito de tomar a verdade de uma pessoa sem dar a sua própria verdade em troca. Se o amor estudado por trás de uma máscara é amor de verdade, ou apenas roubo com melhores maneiras. Ele aprenderia. Ele aprenderia da maneira mais difícil, que é a única que ensina. Mas ainda não. Por enquanto havia o verão e o pátio verde, e a mulher que o chamava por seu nome de criado como se fosse um nome honrado. E ele se permitiu, tolo, covarde e duque que era, ser feliz com isso por mais um pouco. Ele não podia se esconder do mundo inteiro. E havia uma parte do mundo que sabia exatamente onde ele estava. Sua tia Augusta não havia aprovado o plano. Ela dissera isso longamente na biblioteca de Aldermore antes de ele partir, com a voz imponente de uma mulher que enterrara um conde galês e 3 parentes menores e não temia nada que andasse. Fora ela quem encontrara a garota para ele. Ela que passara um ano lhe falando dos caro, bom sangue e má sorte. Uma filha criada corretamente e arruinada pelas circunstâncias. Exatamente o tipo de esposa estável que uma grande criatura melancólica como ele precisava. E fora ela quem, quando ele anunciou que pretendia ir inspecionar a garota disfarçado de cavalariço, olhou para ele por um longo momento e disse que ele era um tolo maior que seu pai, e que seu pai uma vez tentara atravessar um rio em enchente para salvar um chapéu. Ela tinha uma casa a cerca de 12 milhas de distância, para onde ia todo verão para tomar as águas e aterrorizar a sociedade local. E uma vez a cada 15 dias, por acordo, o Duque de Aldermore saía de Withycombe à noite, como o simples Jack em um cavalo emprestado. E assim que saía da vista da casa, virava em uma estrada tranquila e encontrava a carruagem de sua tia. Ele entrava nela e era um duque novamente por 1 hora na luz do crepúsculo, enquanto sua tia lhe dizia o que pensava dele. "Você está com uma aparência terrível", disse ela na segunda semana. "Você parece um homem com consciência. Eu não sabia que você tinha uma. O que aconteceu?" "Nada aconteceu. Algo aconteceu com o seu rosto. Você tem o olhar que seu tio tinha quando perdia dinheiro que não podia admitir ter perdido. Desembucha. A garota é uma decepção. Eu te mandei para cortejar uma megera. Ficarei muito surpresa. Tive 3 boas referências sobre ela." "Ela não é uma decepção", disse Julian, olhando pela janela. Sua tia o observou com seus olhos velhos e brilhantes, que perdiam muito pouco, e haviam perdido muito pouco por 70 anos. "Ah", disse ela após um momento, com uma voz bem diferente. "Entendo. Nenhuma decepção. Pior que isso, ela é a coisa em si." Ela deixou isso no ar, então disse mais gentilmente do que era seu hábito. "E você está sentado em um estábulo com um casaco emprestado,
deixando-a se apaixonar por um cavalariço, enquanto um duque observa de dentro do cavalariço para ver se ela é digna dele. Julian, meu caro rapaz, você se escuta? Você não percebe, nem mesmo agora, o quão errado isso é. Estou me protegendo, disse ele. Você, de todas as pessoas, sabe por quê? Eu sei que uma mulher o avaliou uma vez, e você decidiu punir todo o sexo feminino por isso desde então, disse sua tia com rispidez. Sim, eu sei sobre Sibyl. E Sibyl era uma garota fria como uma máquina de somar. E você se livrou bem dela. E isso lhe ensinou a lição errada. Como uma ferida sempre faz. Você decidiu que ninguém poderia amá-lo por si mesmo. E então você arranjou as coisas de modo que a única mulher que poderia fazer exatamente isso nunca possa saber quem você é. O que significa que, mesmo quando ela o amar, você poderá continuar duvidando. Porque você sempre poderá dizer a si mesmo que ela não sabia. Você não vê a armadilha disso? Você construiu para si mesmo uma dúvida que nenhuma verdade jamais poderá alcançar. Você será amado e chamará isso de ignorância. É a maneira mais inteligente que já vi um homem assustado arranjar para nunca ser feliz. A carruagem continuou pelo crepúsculo verde. Julian não disse nada, porque não havia nada a dizer. Porque a velha senhora o alcançara e nomeara a coisa que ele se recusava a encarar. A armadilha sem fundo. A dúvida dentro da qual ele construíra uma casa para si mesmo. Conte a ela, disse sua tia. Conte a ela logo. Conte antes que algo force a situação. Porque algo sempre força. E uma verdade que é forçada de um homem não vale nada. É apenas uma verdade que foi pega. Vá até ela como você mesmo e deixe-a fazer as contas, se for preciso. E confie nela, seu grande covarde. Confie que ela chegará ao lado certo da soma. Porque pelo que você não conseguiu parar de me contar na última meia hora, ela chegará. Conte a ela, Julian, antes que o mundo conte por você. Ele não contou a ela. Não então. Ele pretendia. Ele cavalgou de volta para Withercombe no escuro com as palavras de sua tia ressoando nele como uma sentença proferida. E ele pretendia, de verdade, tirar o casaco e falar. Mas o dia seguinte foi comum. E o dia depois também. E é a coisa mais fácil do mundo adiar uma verdade difícil por mais um dia comum. E então os dias se esgotaram, como sempre fazem, de uma só vez, com a chuva. Para Eleanor, o verão foi um lento fechar de portas. Ela não falava sobre isso. Ela lá aprendera, nos 2 anos desde a morte de seu pai, que falar de um medo é alimentá-lo. E que uma mulher que mantém uma casa que afunda deve, acima de tudo, manter a compostura. Porque no momento em que sua mãe visse o desespero nela, sua mãe desmoronaria. E Lucy veria sua mãe desmoronar. E toda a frágil estrutura de fingir que não estavam se afogando ruiria de uma vez. Então ela manteve a compostura. Ela fazia as contas à noite quando todos dormiam, e não deixava os números aparecerem em seu rosto pela manhã. Ela virava seus vestidos, e remendava o linho, e fazia uma garrafa de vinho durar 3 jantares. E ela sorria. E talvez apenas os cavalos, e ultimamente o estranho e quieto cavalariço que cuidava deles, haviam quando o sorriso desaparecia. Ela pensava em Crail da mesma forma que se pensa em um inverno que se aproxima. Ele fora paciente no início, 2 anos atrás, quase gentil. O vizinho rico carregando gentilmente a dívida da viúva pobre ao lado. E ela fora grata, e sua mãe fora mais do que grata. Sua mãe ficara aliviada quase às lágrimas. E foi apenas lentamente ao longo dos meses que Eleanor veio a entender que Sir Lionel Crail não fazia nada sem um acerto de contas. E que o acerto de contas, neste caso, era ela mesma. Ele nunca dissera isso abertamente. Ele não precisava. Ele deixava a dívida parada, crescendo, e vinha para o jantar. E olhava para ela do outro lado da mesa com seu rosto pesado, bonito e sorridente. E falava sobre como uma casa precisava da mão de um homem. Como uma família precisava de proteção. Como era lamentável. Como era muito lamentável que seu querido pai tivesse deixado as coisas em tal estado. E como facilmente, muito facilmente, tudo poderia ser resolvido entre vizinhos. Entre amigos. Entre, ele disse, e deixou a palavra pairar. Família. Ela sabia o que ele era. Ela não tinha mais ilusões sobre o que ele era. Um homem frio, um homem vaidoso, um homem que colecionava. E que decidira, por razões que não tinham nada a ver com amor
E tudo a ver com o prazer particular que alguns homens sentem em adquirir algo que não deseja ser adquirido. Que ele teria Eleanor Carroll, e a casa, e a satisfação de ambos. E ela sabia, o que era o pior de tudo, que muito provavelmente teria que deixá-lo. Porque havia Lucy. Lucy tinha 16 anos e era brilhante como um campo de cevada ao vento. Lucy que merecia uma temporada, e um futuro e uma chance. Lucy que não teria nada. Menos que nada. Se Withicombe fosse vendida por causa da dívida, e elas fossem despejadas aos quatro ventos com seus vestidos remendados, e seu bom nome, e nenhum centavo para se benzer. E havia sua mãe, que não sobreviveria a isso, que enterrara um marido, e não podia também enterrar um lar. Elinor tinha 23 anos, e era a mais velha, e a casa era dela para salvar ou perder. E Crayley estava oferecendo a única corda, e a corda era ele mesmo, e uma mulher que não pega a única corda oferecida, porque não gosta da mão que a segura. É uma mulher se entregando a um luxo que sua família não pode pagar. Ela quase decidira. Em meados do verão, ela quase decidira. Ela pegaria a corda. Ela se casaria com um homem que não amava para salvar a irmã que amava. E manteria a compostura enquanto o fizesse, e ninguém jamais saberia o custo. E isso, ela disse a si mesma, era simplesmente o que significava ser a mais velha. Ser aquela em quem o teto se apoiava. As pessoas nas histórias sempre eram solicitadas a escolher entre o amor e o dever. Na vida real, era muito mais simples do que isso. Não havia amor na balança. Havia apenas o dever, e o pavor do homem. E a corda. Lucy tornava tudo mais difícil por não saber. Essa era a questão de manter a compostura. As pessoas para quem você a mantinha continuavam vivendo levemente, o que era o objetivo principal. E a leveza que você comprara com sua própria respiração contida era uma faca em você toda vez que havia. Lucy, aos 16 anos, sabia que o dinheiro estava curto. Da maneira como os jovens sabem dessas coisas, como um tempo ruim que se espera passar. E ela não sabia. Porque Eleanor se certificara de que ela não soubesse, que sua irmã estava a um mês de se vender para manter a chuva longe de sua cabeça. Então, Lucy ria e praticava sua dança no salão vazio sem música. E convencia a cozinheira a ensiná-la a cobrir um bolo para o qual raramente podiam pagar o açúcar. E se apaixonava e desapaixonava pelo vigário, pelo filho do médico e por um poeta que lera, mas nunca conhecera. E ela era, no meio daquela casa que afundava, um pequeno, brilhante e ardente argumento do porquê a casa não podia afundar. E Lucy gostava de Jack. Ela gostava dele da maneira aberta e despreocupada de uma garota que ainda não aprendera que há pessoas de quem não se deve gostar. E ela se empoleirava na cerca do piquete enquanto ele trabalhava e tagarelava com ele por horas sobre tudo, sobre nada. E ele respondia a ela seriamente e exatamente como respondia a todos. Como se as opiniões dela sobre o vigário fossem um assunto de genuína importância. E Eleanor, observando da janela da cozinha, sentia seu coração fazer algo complicado e doloroso em seu peito. Porque ali estava a prova dele novamente. O homem pobre sem nada, que se dava ao tempo e ao trabalho de ser gentil com uma garota boba e feliz que não podia fazer nada por ele. Quando ele poderia tê-la ignorado, como todos os outros homens de todas as outras posições faziam. Você pode dizer tudo sobre um homem, seu pai costumava dizer. Ela estava cansada de como, ultimamente, o ditado a apontava para o único homem que ela era proibida de querer. Ele é o homem mais gentil que já veio a esta casa, anunciou Lucy uma noite com a magnífica certeza dos 16 anos. Eu decidi. Mais gentil que o vigário. O vigário é gentil com você. Você pode senti-lo sendo gentil, como um homem usando seu bom casaco. Jack é simplesmente gentil como a água é molhada. Ele nem percebe que está fazendo isso. Ela ponderou. É uma pena que ele seja um cavalariço. Lucy? Bem, não quero ser indelicada. Só quero dizer que o mundo é estúpido sobre essas coisas. E ela se afastou para atormentar a cozinheira, deixando sua irmã mais velha parada, muito quieta, perto da janela. Desfeita pela sabedoria descuidada dos jovens, que veem antes que a vida os ensine a não ver exatamente como o mundo é estúpido sobre essas coisas. E então havia Jack. Ela não sabia o que pensar de Jack. Ela não pretendia notá-lo. Ninguém notava o cavalariço. Mas ele era, desde o início, impossível de não notar. Não porque ele se impunha,
Ele nunca o fazia. Teddy era o homem mais quieto que ela já conhecera. Mas por causa de uma qualidade que ela não conseguia nomear e continuava circulando, e não conseguia deixar de lado. Ele se portava de maneira errada para um criado. Ele era muito quieto. Ele ouvia muito bem. Ele tinha mãos que conheciam o trabalho, mas não haviam sido quebradas por ele. E uma maneira de ficar quieto e vigilante quando Crayle estava por perto, que não era o medo de um criado, mas algo mais frio e mais nivelado. A vigilância de um homem tirando uma medida. E ele sabia de coisas. Ele completou seu verso de poesia no crepúsculo, e ela ficou acordada naquela noite pensando nisso. Um cavalariço que conhecia poesia. Um cavalariço que falava com um cavalo manco no escuro, com uma voz que ela absurdamente queria continuar ouvindo. Ela disse a si mesma que estava sendo tola. Uma mulher solitária em uma casa que afundava, meio apaixonada por uma voz gentil no estábulo, porque não havia gentileza em nenhum outro lugar de sua vida. Ela conhecia a forma dessa tolice, lera o suficiente para saber exatamente a forma dela. A dama e o belo criado. A história mais antiga e barata que existia. E ela a desprezava, e estava vivendo-a, e não conseguia parar, porque não era a beleza. Ela tentou dizer a si mesma que era a beleza, porque isso teria sido simples. E ela poderia ter se repreendido por isso. Não era. Era que, quando ela falava com ele, ele ouvia como se o que ela dizia fosse a única coisa acontecendo no mundo. Era que ele passara a noite inteira com um cavalo velho que não valia nada e nunca valeria nada, sem motivo algum, a não ser que o animal estivesse com dor. Era que ele tratava Dave, meio manco, meio inútil e orgulhoso, com uma gentileza tão cuidadosa que o velho florescera sob ela como uma planta trazida do frio. Você pode dizer tudo sobre um homem, seu pai costumava dizer, pela forma como ele trata aqueles que não podem fazer nada por ele. E aqui estava um ajudante contratado sem nada e ninguém, que tratava as pessoas sem nada, o velho cavalariço, o cavalo manco e a dama preocupada, como se fossem as únicas pessoas que importavam. E Eleanor Carroll, que estava prestes a se vender a um homem rico que odiava, descobriu que não conseguia estar no pátio com este homem pobre que não tinha nada, sem se sentir, pela primeira vez em 2 anos, como uma pessoa e não como um teto. Uma noite ela o encontrou de surpresa. Era tarde, a casa já dormia, e ela não conseguia dormir com os números girando em sua cabeça. E ela descera e saíra para a cerca do piquete para tomar um ar. E ele estava lá antes dela, no escuro, sem saber que ela estava perto. Ele estava parado na cerca, de costas para ela, olhando para o nada, para as formas escuras das colinas. E havia algo na linha de seus ombros, algum peso, alguma dor que a fez parar onde estava. Ela sempre pensara nele como um homem em paz, um homem quieto e tranquilo. Ela via agora que a quietude continha algo, da mesma forma que um lago congelado contém uma corrente, e que fosse o que fosse, era pesado, antigo e solitário demais para ser dito. Ela deveria ter entrado. Uma dama não se intromete nas horas privadas de um criado. Mas ela não entrou. Ela se aproximou da cerca e ficou ao lado dele. E ele se assustou e fez menção de se endireitar para ser um cavalariço novamente. E ela disse baixinho: "Não, fique. Sou só eu." E algo no "sou só eu", alguma camaradagem dos insones o fez ficar. Eles ficaram um tempo sem falar. A noite estava quente. Uma coruja passou voando. "Você está longe de casa, Jack", disse ela finalmente. "Você sente falta do norte?" Ele ficou quieto por tanto tempo que ela pensou que ele não responderia. Então ele disse com uma voz baixa que ela não o ouvira usar antes: "Sinto falta de ser conhecido. Acho que não sinto falta do lugar. Acho que sinto falta de ser uma pessoa que alguém conhecia." E então, como se tivesse dito demais, como se a escuridão tivesse tirado isso dele contra a sua vontade, ele ficou em silêncio novamente. E ela entendeu que fora permitida, por um momento, a passar por uma porta que este homem mantinha fechada para todo o mundo, e que o que estava por trás dela era a mesma coisa que estava por trás de sua própria porta fechada. A grande solidão humana de não ser visto, de ser uma função e não uma alma. Um teto para sua família e um filho para qualquer mundo que o tivesse tornado tão vigilante e tão triste. "Eu conheço você", disse ela. Ela não pretendia dizer isso. Saiu dela baixo, simples e verdadeiro na escuridão.
E foi a coisa mais imprudente que ela dissera em 2 anos. E ela não podia voltar atrás e não queria. Eu conheço você, Jack, disse ela novamente. Seja o que for que você era antes de vir para cá, seja o que for que você carrega e não diz, eu vejo você. Gostaria que soubesse que alguém aqui o vê e está feliz por você ter vindo. E ficaria triste, muito triste, se você fosse embora. Ele virou a cabeça e olhou para ela no escuro, e ela não pôde ver seu rosto, apenas a forma dele e o brilho de seus olhos. E por um longo momento que ela lembraria pelo resto da vida, nenhum deles falou ou se moveu. E toda a coisa impossível pairou no ar entre eles. Não dita, inegável. Uma dama e um cavalariço em uma cerca de piquete à meia-noite. Duas pessoas solitárias que, contra todo o bom senso, haviam sido vistas uma pela outra. E então ela fez a única coisa que sua honra, seu bom senso e seu dever a deixavam fazer. Ela disse boa noite. Ela disse gentilmente. Ela se virou e caminhou de volta para a casa escura e não olhou para trás. Porque sabia que se olhasse para trás, estaria perdida. E ela tinha uma irmã para salvar, e uma mãe para manter, e a corda de um homem rico para pegar. E nenhum direito no mundo ao calor do qual estava se afastando. Ela não viu o homem na cerca colocar o rosto nas mãos. E ela não viu. Nós não viu porque ele escondeu dela, como escondeu tudo. Que o Duque de Aldermore estava no escuro de um piquete pobre e chorava pela primeira vez em sua vida adulta. Por algo que não era tristeza, mas o seu oposto. A coisa insuportável, o ser conhecido. O ser visto e escolhido por uma mulher que acreditava não haver nada em seu nome para escolher. Porque ela não sabia que ele tinha um nome. Porque ele não a deixou saber. Porque ele era um covarde em um casaco emprestado que pegou a verdade do coração dela e lhe deu uma mentira em troca. E que entendia agora, tarde demais, exata e inteiramente o que havia feito. O acerto de contas veio com a chuva. Fora uma semana chuvosa. A estrada para Withycombe virara lama. E na quinta-feira, Sir Lionel Crail veio novamente. E desta vez, ele não veio paciente e sorridente. Ele veio com um papel. Eleanor estava no corredor quando ele foi anunciado, pingando, sombrio, o rosto pesado pela primeira vez sem sorrir. E ele não esperou pela sala de estar ou pelas cortesias. Ele colocou o papel nas mãos da mãe dela no corredor. E Eleanor viu o rosto de sua mãe ficar branco ao lê-lo. E então sua mãe olhou para ela com o desamparo particular que Eleanor passara 2 anos mantendo longe de seu próprio rosto. E Eleanor pegou o papel, leu e entendeu que o lento fechar de portas acabara. E a última porta se fechara. Ele cobrara a dívida. Toda ela. Dentro de um mês, ou a casa seria confiscada. Estava dentro de seu direito. O papel deixava friamente claro que estava inteiramente dentro de seu direito. E agora não havia corda, a não ser a única corda. E os 3 sabiam disso, parados no corredor molhado com a chuva caindo. Lamento pressionar, disse Crail, e ele não lamentava. Mas um homem deve ordenar seus negócios. Claro, continuou ele no silêncio, com o primeiro retorno do sorriso. Existe o outro arranjo, o arranjo do qual falamos. Isso resolveria tudo, e com prazer. A dívida perdoada, a casa garantida, a família provida, sua irmã com sua chance no mundo. Eu não sou, o que quer que você pense de mim, um homem irracional, senhorita Carroll. Peço apenas o que qualquer homem poderia pedir. Uma resposta. Até o final do mês, uma resposta de um jeito ou de outro. E ele se curvou, e as deixou no corredor com o papel e a chuva. E Eleanor colocou o braço em volta de sua mãe, que começara a tremer. E por cima da cabeça curvada de sua mãe, ela olhou para o pátio cinzento, onde um homem com um casaco molhado levava os cavalos baios de volta da carruagem. O homem que ela não podia ter. O homem pobre, gentil e sem nome que não tinha nada. E ela tomou sua decisão. A última e mais difícil de suas decisões. Aquela que ela vinha circulando por 1 ano. E não podia mais circular. Ela pegaria a corda. Ela se casaria com Crail. Havia Lucy. E havia sua mãe. E havia o teto. E não havia ninguém no mundo vindo para salvá-las. Nenhum resgate. Nenhuma trégua. Apenas a mão fria e rica estendida. E ela a pegaria. E acabaria com o tolo calor da meia-noite e os cavalariços que conheciam sua poesia.
e manteria a compostura enquanto o fizesse. E esse seria o fim. Ela contou a Jack na manhã seguinte. Ela não pretendia contar a ele. Descobriu que não conseguia não contar. Ela foi ao estábulo na luz da manhã. E ele estava lá. E ela parou na porta e disse com uma voz que manteve muito nivelada: "Vou me casar com Sir Lionel Crail. Será anunciado no final do mês." E ela o observou receber a notícia. Viu a quietude nele se tornar absolutamente imóvel. E ela se forçou a continuar, porque se parasse não conseguiria recomeçar. "Eu queria que você ouvisse de mim e não dos outros. Você tem sido um bom amigo para esta casa, Jack, e para mim. Farei com que você seja mantido, aconteça o que acontecer. Ele não o despedirá. Farei disso uma condição." Ela ouviu sua própria voz começar a falhar. "Você foi gentil comigo", disse ela, "e houve muito pouca gentileza, e não esquecerei. E sinto muito sinto muito." E ela não conseguiu terminar, porque não havia fim para aquela frase que ela tinha permissão para dizer. E então ela parou e ficou. E os dois se olharam através da palha na luz cinzenta. A dama que estava se vendendo para salvar sua casa e o homem que ela teria escolhido em qualquer outro mundo que não este. E nenhum deles disse a coisa, porque a coisa não podia ser dita. E o não dizer foi o som mais alto em toda aquela manhã silenciosa. E então Jack, o cavalariço, fez uma coisa extraordinária. Ele disse: "Não faça isso. Apenas isso." Uma palavra, baixa, áspera, arrancada dele. Uma palavra que nenhum criado tinha o direito de dizer à filha da casa. "Não faça isso." E ele deu um passo em direção a ela, seu rosto não mais imóvel, seu rosto aberto, aflito e cheio de algo enorme. E ele disse: "Eleanor, não se case com ele. Existe, ouça-me, existe outra maneira. Eu tenho que te dizer." E ela viu com alarme que ele estava prestes a dizer algo, a confessar algo, a jogar fora seu lugar e talvez seu próprio sustento por ela. E ela não podia deixá-lo. Não podia deixar este homem pobre se arruinar por algo que não daria em nada. E então ela o parou com a mão erguida, com o rosto virado, com as palavras mais duras que já dissera. "Não há outra maneira", disse ela. "Não torne isso mais difícil. Não há nada que você possa fazer, Jack. Você não tem nada. Eu sei que faria se pudesse. Eu sei. É por isso que não posso deixar você dizer o que quer que esteja prestes a dizer. Você não tem nada a oferecer e eu tenho uma família para salvar. E é só isso. E não adianta nenhum de nós fingir que o mundo é diferente do que é. Você não tem nada." Ela disse isso para ser gentil. Disse para libertá-lo, para tornar tudo impossível. Para poupar a ambos a agonia de uma esperança sem fundamento. Ela disse isso como o fato mais simples que conhecia. O fato que governara toda a sua vida, que governara a dele, como ela acreditava. O fato de ferro de não ter nada em um mundo que pedia tudo. Ela não sabia que acabara de dizer a única frase que o Duque de Aldemore não poderia suportar ouvir dela. Porque não era verdade. E ele fizera com que não fosse verdade. Ele estivera diante dela com 11.000 por ano, uma coroa e o poder de tirar a família dela da lama com um traço de sua pena. E a liberdade de se casar com quem quisesse. E ele a deixara acreditar que não tinha nada. Ele a deixara sofrer por um amor impossível que não era impossível. Que nunca fora impossível. Que era impossível apenas por causa de sua mentira. E agora ela ia se vender a um homem que odiava. Ia passar sua única vida sob a mão fria de Crayley para salvar uma família que ele, Julian, poderia ter salvo com a verdade a qualquer momento nas últimas 6 semanas. E não o fez porque estava se protegendo. Porque tinha medo de ser avaliado. Porque queria ser amado como um ninguém. E não considerara uma única vez o custo de seu jogo para a pessoa com quem o estava jogando. Ele ficou na palha e olhou para ela. E toda a arquitetura de sua covardia inteligente desmoronou ao seu redor finalmente. "Eleanor", disse ele. E ele estendeu a mão e tirou a coisa que estivera usando por 6 semanas. Não um chapéu. Não havia chapéu. Mas algo. Alguma tela final. E quando ele falou novamente, sua voz havia mudado. Não era a voz cuidadosa do cavalariço. Era mais baixa, mais segura e mais velha. A voz de um homem acostumado, além de todo pensamento, a ser obedecido. E isso a assustou. Aquela voz saindo do homem que ela pensava conhecer. "Meu nome não é Jack",
disse ele. Eu menti para você. Menti para você desde a manhã em que cheguei e daria minha alma para voltar atrás, e não posso. Então, vou lhe dar a verdade, toda ela, agora. E você pode fazer com ela o que achar que eu mereço. Ele respirou fundo. Meu nome é Julian. Eu sou o Duque de Aldermore. Vim aqui com este casaco e esta mentira porque eu era um covarde e um tolo que parara de acreditar que alguém vivo poderia amá-lo por si mesmo, e não por seu nome. E eu criei um teste miserável e desonroso, e fiz de você o objeto dele sem que você soubesse. E você passou. Você passou na primeira manhã. Você passou a cada hora de cada dia desde então. E eu continuei mentindo para você mesmo assim, porque eu tinha medo que no momento em que você soubesse o que eu era, você pararia de me ver como me vê agora. E na minha covardia, eu deixei você chegar a este ponto. Eu deixei você ficar aqui e me dizer que deve se casar com aquele homem, porque tem uma família para salvar, quando eu poderia tê-lo salvado. Quando eu posso salvá-los. Quando eu teria dado tudo a você, livremente a qualquer momento nestas 6 semanas, se eu apenas tivesse tido a coragem de ser um homem em vez de uma máscara. Eu a prejudiquei além do perdão. Eu sei, não estou aqui para ser perdoado. Estou apenas aqui, finalmente, tarde demais, para parar de ser um mentiroso. O silêncio no estábulo foi o maior silêncio em que Eleanor já estivera. Ela não desmaiou, não chorou e não, como uma mulher em uma história poderia fazer, correu para ele. Ela ficou muito quieta e seu rosto, que ela mantivera por 2 anos, que mantivera durante a morte de seu pai, a pressão de Crail e cada longa noite de contas, fez algo que não fizera em todo esse tempo. Desfez-se em dor, em algo pior. Algo que ele não previra e nunca esqueceria. Desfez-se em vergonha. Você me observou, disse ela. Ele não disse nada. Você me observou. Sua voz era pouco mais que um sussurro e era terrível. Tudo. Você ficou no escuro e me deixou contar. Você me deixou dizer que alguém ouvia, que alguém estava feliz. Você me deixou. Oh. Ela levou a mão à boca. Eu disse que o conhecia. Fiquei naquela cerca e lhe dei a coisa mais verdadeira em mim. A única coisa verdadeira que me restava. E o tempo todo você sabia. Você sabia exatamente o que eu estava fazendo. Você sabia que eu acreditava que você era um homem pobre sem nada e me deixou sofrer por isso. Você me deixou quebrar meu próprio coração à meia-noite por um homem que tinha uma coroa no bolso o tempo todo e estava me observando fazer isso para saber se eu era boa o suficiente para ele. Ela deu um passo para trás. Você não veio aqui para me cortejar. Você veio aqui para me inspecionar. Você veio para descobrir se eu passaria, como um cavalo em uma feira, e você ficou lá em seu casaco emprestado e me pesou e me deixou apaixonar por um homem que não existe para que você pudesse ter certeza, para que pudesse estar seguro, para que seu precioso nome nunca tivesse que arriscar ser amado por si mesmo. Seu nome. Sua voz falhou finalmente. Você tinha tanto medo de ser tratado como um duque que me deixou tratá-lo como algo muito melhor e muito mais raro. E você tirou isso de mim sob falsas cores. E você chama isso de teste. Eu chamo isso de roubo. Eu falei com você como se você fosse um rei, Vossa Graça. E você permitiu sabendo o tempo todo que era um. E essa é a coisa mais cruel que alguém já me fez. E eu tive 2 anos cruéis. Eleanor. Senhorita Caro, disse ela. Isso o parou como uma parede para um homem. Você me chamará de Senhorita Caro, disse ela. E seu rosto estava se recompondo, endurecendo. Os 2 anos voltando a ele como geada se reformando em um vidro descongelado. E você me ouvirá, Vossa Graça, como ouviu tudo mais nesta casa por trás de sua mentira. Fico feliz em saber que a dívida de minha família não é nada para você. Fico feliz por minha mãe e minha irmã. E se sua consciência o mover a fazer-lhes uma gentileza, elas a aceitarão, porque os pobres devem aceitar o que é oferecido e ser gratos, como você teve 6 semanas para aprender. Mas você não me comprará com isso, você entende? Você não vai ficar aí e tirar minha família da lama e esperar que eu caia em suas mãos em pagamento. Porque isso, Vossa Graça, isso me tornaria exatamente a criatura que você veio aqui esperando tanto que eu não fosse. Uma mulher que pode ser comprada por uma dívida quitada.
E eu morrerei de fome em uma vala antes de provar que seu teste estava certo no final. Você queria saber se eu poderia amar um homem sem nada. Eu poderia. Eu amei. Mas descubro que não posso amar um homem que me deixaria sofrer para ter certeza de mim. Bom dia. E ela saiu do estábulo para a chuva com o queixo erguido e seus 2 anos de compostura mantida enrolados ao seu redor como a única vestimenta que lhe restava. E o Duque de Aldemore ficou na palha do estábulo de um homem pobre, com o casaco de um homem pobre, e entendeu que finalmente conseguira exatamente o que viera buscar. A verdade nua e crua de um coração verdadeiro. E que a verdade de um coração verdadeiro, quando você o feriu, é a coisa mais pesada que um homem pode ser obrigado a carregar. Ele não foi atrás dela. Ele ainda tinha esse bom senso. Há desculpas que não devem ser apressadas, porque a pressa é apenas mais uma forma de servir a si mesmo. E ele já servira a si mesmo o suficiente. Em vez disso, ele foi e fez a única coisa que podia fazer, que não pedia nada em troca. Ele foi até Crail. O que se passou entre o Duque de Aldemore e Sir Lionel Crail não foi testemunhado por ninguém. E Julian nunca falou sobre isso, mas seus resultados foram claros em uma semana. O Duque não ameaçou, ou não de uma forma que um magistrado pudesse nomear. Ele simplesmente se sentou na bela e fria sala de estar de Crail como ele mesmo, com seu próprio casaco agora, com seu próprio nome no cartão que tanto surpreendera o lacaio do baronete. E ele comprou a dívida dos Carroll, toda ela. Ele a comprou por um pouco mais do que valia, porque um homem como Crail não desiste de uma posse facilmente. E Julian pagou o que foi pedido e não pechinchou, porque o dinheiro não era nada para ele e nunca fora nada para ele. E isso, ele entendia agora, era a totalidade de seu pecado. E quando o papel era seu, o papel que segurava a casa dos Carroll em seu punho, o Duque não o guardou. Ele mandou fazer uma cópia e enviou o original para a senhora Carroll com uma carta. E a carta dizia, nas palavras mais simples que pôde encontrar, que a dívida de Whitcomb estava quitada integralmente, que a família não devia nada a nenhum homem, que a casa era deles, livre e desembaraçada para sempre, que isso era uma questão de simples justiça e a correção de um erro cometido por um vizinho que usara uma dívida como uma corrente, e que não carregava nenhuma condição de qualquer tipo, nenhuma, que nenhum caro lhe devia nem um centavo ou um obrigado, e que eles nunca mais precisariam vê-lo, a menos que desejassem. Ele os libertou. Ele os libertou sem amarras, sem reivindicações, sem expectativas. Nada retido para ser resgatado em uma filha. Ele se certificou, com a fria meticulosidade de um homem que finalmente entendeu seu crime, que quando Eleanor Carroll fizesse sua próxima escolha, qualquer escolha, sobre sua vida ou seu coração, ela a faria como uma mulher livre que não precisava de nada de ninguém, que não podia ser comprada, que não lhe devia absolutamente nada, para que o que quer que ela escolhesse fosse inteiramente dela, imaculado, da maneira como uma escolha deveria ser, da maneira como ele, em sua vida calculada, nunca fora capaz de acreditar que uma escolha pudesse ser. E então ele empacotou seu casaco emprestado em um embrulho e deu ao velho Dave cada moeda de sua bolsa e uma carta de recomendação que teria surpreendido o velho se ele a tivesse mostrado a alguém. E mandou trazer seus próprios cavalos e se preparou para partir, porque ele fizera a única coisa honesta e não tinha o direito de pedir mais. E um homem que libertou uma mulher não fica por perto esperando para ser agradecido, pois isso é apenas o velho roubo em um casaco novo e mais bonito. Ele estava no pátio, montado, virando seu cavalo para a estrada, quando ela saiu da casa. Ela saiu de cabeça descoberta no tempo que clareava, a chuva terminara, a luz passava. E ela ficou no degrau onde ele a vira pela primeira vez e disse, Vossa Graça. Ele parou o cavalo. Você está partindo, disse ela. Sim. Sem uma palavra? Eu já disse todas as minhas palavras, disse ele. Elas não foram boas. Pensei em poupá-la do resto. Ela desceu os degraus. Ela atravessou o pátio molhado até seu estribo e olhou para ele. E seu rosto não estava mais duro e não estava mais envergonhado. Estava apenas aberto, cansado e inquisitivo. O rosto de uma mulher tentando ler a verdade de algo na última luz antes que se vá. Você pagou a dívida, disse ela. Toda ela.
sem pedir nada. Era devido que fosse paga. Não por você. Pelo mundo que deixou um homem usar dinheiro como um chicote. Eu tinha o dinheiro. Parecia o mínimo para o que o dinheiro servia. E você pretende ir embora? Pretendo deixá-la livre, disse ele baixo. Eu tirei algo de você que não era meu para tirar. Não posso devolver. A única coisa que posso lhe dar é a coisa que nunca lhe dei. Uma escolha sem nada pesando sobre ela. Você não me deve nada. Você não está em dívida com ninguém. Case-se ou não. Ame ou não. Mas faça-o como uma mulher livre, Eleanor. Porque você é uma agora. Você é inteiramente uma. Eu me certifiquei disso. E isso é tudo o que tenho a oferecer. E é a única coisa que já lhe ofereci que não foi uma mentira. Ele pegou as rédeas. Adeus. Sinto mais do que tenho o direito de dizer. Você não me perguntou nada, disse ela. Ele ficou imóvel. Você me libertou, disse ela. E libertou minha família. E se humilhou, e confessou. E está prestes a ir embora, tendo cuidadosamente não me feito a pergunta. Porque você decidiu por conta própria, daquela maneira arrogante que você tem, que não tem o direito de perguntar. Mas o perguntar é meu para permitir ou proibir vossa graça. Não seu para me poupar. Você me tirou muitas escolhas nestas 6 semanas. Agradeço que me deixe esta. O Duque de Aldermore olhou para Eleanor Caro no pátio molhado e brilhante. E algo surgiu em seu rosto arruinado que não estava lá há 11 anos. Algo próximo do medo e mais próximo da esperança. E ele desceu do cavalo. Ele desceu e ficou diante dela na lama. Não mais acima dela, nivelado com ela. Um homem e uma mulher em um pátio. E ele disse com todo o seu coração maltratado. Então eu perguntarei, e você pode fazer com isso o que quiser. Eleanor Caro, sabendo o que eu sou e o que eu fiz, o covarde que fui, a mentira que contei e o erro que não posso desfazer. Você poderia, com o tempo, sem dívidas entre nós, e nada devido e nada retido, olhar para o Duque de Aldermore e ver nele o homem que você disse que conhecia. Porque aquele homem era real. Eu juro a você, ele era a coisa mais real em mim. A mentira era o casaco. O homem na cerca era verdadeiro. E ele a ama além de toda a razão e todo o perdão. E ele está perguntando livremente a uma mulher livre se existe algum mundo em que você possa amá-lo de volta. A coruja já se fora há muito tempo. O pátio estava cheio de luz. Em algum lugar da casa, uma janela se abriu e a voz de Lucy chamou algo descuidado e brilhante e foi silenciada. Eleanor olhou para ele por um longo tempo. E então ela fez a coisa que fizera na primeira manhã. A coisa que o desarmara no início e o desarmava agora no final. Ela olhou para ele. Não para o casaco, que agora era um casaco de duque, e não por cima dele, mas para ele, para o seu rosto de verdade. Da maneira como se olha para uma pessoa cujo nome se pretende guardar. Você é um tipo estranho de Duque Julian, disse ela. E foi uma resposta. E ele soube. O casamento foi na pequena igreja do vale, quando os pomares estavam pesados e o feno colhido. E não foi um casamento grandioso, porque a noiva não queria um. A noiva, segundo seu novo marido, desenvolvera uma inexplicável suspeita da grandeza. E o Duque de Aldermore, que poderia ter enchido uma catedral, casou-se em uma igreja do campo não maior que um celeiro. Ele se casou com Eleanor Caro de Withycombe, diante de sua mãe chorosa, sua irmã radiante e um cavalariço idoso em seu traje de domingo, que chorou mais do que ninguém, e que nunca, até o dia de sua morte, entenderia completamente como o rapaz quieto do norte que limpava suas baias se transformou em um duque. Exceto que ele sempre dissera, não é? Que o rapaz tinha um ar especial. Eles não venderam Withycombe. Eleanor não permitiu que fosse vendida. Em vez disso, foi reparada. O telhado, as frestas e as partes com goteiras. E sua mãe viveu nela, confortável, finalmente. E Lucy teve sua temporada, afinal, e quebrou um número satisfatório de corações. E casou-se, com o tempo, com um homem que escolheu por si mesma e por nenhuma outra razão. O que sua irmã se certificara de que fosse possível. Sir Lionel Crail deixou o condado antes do final do ano. Ele não foi arruinado. Julian não o arruinara, tendo descoberto em si mesmo, em algum momento daquelas 6 semanas, um desgosto por usar o poder como um chicote, mesmo contra um homem que o merecia. Crail simplesmente achou a vizinhança fria e seus prazeres sem graça. E a única posse que ele realmente queria,
perdida para sempre. E ele foi para outro lugar para ser rico entre estranhos. Eleanor o viu apenas mais uma vez, anos depois, por acaso em um balneário. Um homem mais velho, sozinho, à beira de uma sala lotada. E ela descobriu que não conseguia mais odiá-lo. Ele parecia apenas solitário e pequeno. E como um homem que passara a vida inteira comprando coisas na esperança de que uma delas o amasse. E nunca entendera por que nenhuma o amou. Ela inclinou a cabeça para ele do outro lado da sala. Ele se curvou rigidamente e desviou o olhar. E ela o deixou em paz. Já houvera crueldade suficiente. Ela não desejava aumentar a soma dela, nem mesmo a dele. Em Aldermore, a grande casa no norte, havia um estábulo que o próprio duque cuidava, ou mantinha um olho particular, e um belo e velho cavalo de carruagem chamado Capitão, que fora trazido do oeste do país a um custo exorbitante para viver seus dias na fartura. E os cavalariços de lá aprenderam que a maneira mais segura de entrar nas boas graças do duque era ser gentil com aquele cavalo velho e inútil. E a maneira mais segura de sair delas era ser indelicado com qualquer pessoa, de qualquer posição, que não pudesse fazer nada por você. Os rapazes novos achavam a casa estranha no início, onde o próprio duque parava e tirava o forcado de suas mãos de manhã e lhe mostrava, não de forma indelicada, a maneira certa de fazer algo que ele parecia inexplicavelmente saber fazer. Eles se acostumaram. Grandes casas têm seus costumes. E às vezes, em uma bela noite, a duquesa de Aldermore descia até aquele estábulo com seu chale simples, com 2 xícaras de chá comum em suas próprias mãos. E ela se sentava em um balde virado ao lado de seu marido na palha. E eles conversavam como da primeira vez, como iguais, como 2 pessoas, cada uma das quais já havia sido vista pela outra, quando não havia nada no mundo a ser ganho por esse olhar. E às vezes, apenas às vezes, na escuridão privada, ela o chamava pelo nome que ele usara quando ela se apaixonou por ele. O nome do homem pobre, o nome de ninguém, Jack. E ele respondia a ele com mais alegria do que jamais respondera a todos os seus outros nomes, porque era o nome do homem que ela escolhera quando acreditava que não havia nada a escolher. E um homem pode passar a vida inteira entre as reverências do mundo e nunca receber um presente tão grande quanto esse. Você pode dizer tudo sobre uma pessoa, costumavam dizer os velhos cavalariços, pela forma como ela fala com aqueles que não podem fazer nada por ela. Uma mulher pobre em uma casa que afundava falara com um ninguém como se ele fosse um rei, quando não havia nada sob o céu a ser ganho com isso. Porque essa era simplesmente a forma de seu coração, e ela não conhecia outra maneira de ser. E o ninguém acabou sendo um duque, e o duque passou o resto de seus dias tentando, e nem sempre falhando, ser digno da maneira como ela o olhara em uma manhã cinzenta, antes de saber que ele era alguém. No final, era tudo isso. Não o título, nem o teste, nem a dívida ou a mentira, ou o homem rico e frio com seu papel. Apenas uma mulher que tratou um ninguém como um rei. E um homem que aprendeu muito devagar, e apenas a tempo, que o reino que valia a pena ter era aquele que ela tinha visto nele quando ele não era ninguém. E isso fez toda a diferença. Obrigado por ouvir a história até o final. Por favor, diga-nos de que cidade você está assistindo e o que a história fez você sentir. Não se esqueça de se inscrever para não perder novas histórias.